Boa noite a todos. Oi, Isadora, você está me ouvindo? Tô ouvindo sim. Então vamos iniciar, pessoal. Eu gostaria de apresentar a Isadora Lima, que é ex-aluna, ela é egressa da nossa unidade, da FEA. A Isadora possui um percurso profissional com experiência internacional em Portugal, Luxemburgo, e atualmente integra o Banking Circle. Tá certo a pronúncia? Circle. Uhum. Circle. E hoje ela vai compartilhar conosco suas perspectivas sobre os caminhos profissionais que se abrem após a universidade, abordando desafios e oportunidades em um mundo globalizado. Obrigado, Isadora, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e desculpe pelo atraso. A gente sabe que já está tarde aí, né? É, A aqui tá um palavra é pouquinho toda mais sua. tarde, sim. Muito obrigada. A palavra é sua, tá? Certo, muito obrigada. Boa noite, pessoal. É bem diferente falar com vocês desse jeito, porque eu tô acostumada a estar no anfiteatro, mais do outro lado, e já faz um tempinho que eu não vou à fé, infelizmente, e fico cheia de saudade quando eu tô nesse ambiente, quando eu tô vendo vocês agora. Mas, bom, falar um pouquinho sobre a minha vida após a faculdade, mas começando mais já direto como tudo começou, na verdade, né? Eu sou de Ribeirão Preto, natural de Ribeirão Preto mesmo. Me formei na Conte 22, então entrei em 2013 na FEA, faz um bom tempo. E quando penso assim, eu fico meio chocada até com como o tempo passa rápido, mas tá tudo certo, as coisas vão acontecendo. Fiz um mestrado em auditoria e depois uma pós-graduação na Coimbra Business School. Fiz parte da PwC Portugal e PwC Luxemburgo e hoje em dia eu trabalho para uma empresa que se chama Banking Circle. Tudo começou quando eu entrei no curso de contabilidade da FEA, em 2013. Eu estava um pouco indecisa, não sabia direito se queria transferir para ADM, se queria transferir para economia. Também sempre tinha pensado talvez em fazer em relações internacionais. Então, foi sempre uma pessoa muito indecisa em relação a qual faculdade fazer. Então, tomei a decisão de tentar fazer muitas coisas dentro da faculdade de um jeito que eu pudesse ver o que eu poderia gostar, o que poderia me despertar interesse. Então, participei de vários projetos dentro da faculdade, fiz vários estágios já desde o começo do curso, desde o primeiro ano do curso. Eu fiz parte da ISEC, fiz parte da Enactus, fiz parte da equipe de natação também. Eu fiz dois projetos, aliás, de iniciação científica com o professor Ricardo e com a professora Maísa também. Com a ESEC, eu fiz o meu primeiro intercâmbio, fui fazer um projeto que se chamava Cidadão Global, no México. Fui tentar fazer um projeto de dar aulas de português numa universidade em Culiacán. Foi muito legal esse projeto. Foi a primeira, ir para o México foi a primeira viagem que eu fiz internacional, a primeira viagem de avião, na verdade. E isso abriu muitas portas. Eu comecei a ver que Ribeirão Preto era um pedacinho só do mundo e que existia muito mais coisas a serem vistas. Então, através desses projetos, eu consegui realizar alguns sonhos. É, logo depois da minha ida para o México, eu continuei com a iniciação científica e
tive a oportunidade de fazer uma parte do projeto de iniciação científica em Coimbra, na Universidade de Coimbra, então eu fiz um semestre lá também de intercâmbio. E quando voltei para a USP em 2016, final de 2016, e tinha só mais um ano de faculdade. No último semestre, eu tive uma disciplina que era a disciplina de auditoria e perícia, e na época era com a professora Paula, e foi aí que eu percebi que eu gostava de auditoria e que talvez gostaria de seguir um pouquinho mais desse caminho. E com as pessoas que eu já tinha conhecido no tempo de intercâmbio da Universidade de Coimbra, eu fiz vários contatos e fiquei sabendo que lá também existia um mestrado é, em, em auditoria. Então foi assim que eu decidi depois fazer esse mestrado lá. Acabei por entrar na PwC Portugal durante o meu mestrado lá e depois, como eu não tenho cidadania portuguesa, fui continuando a ser estudante, então fiz também uma pós-graduação em controle interno também e até um pouco de TI e segurança da informação. eh, e continuei no mestrado, na pós-graduação, até que eu me juntei à PwC Portugal como trainee. Depois fui efetivada e continuei trabalhando lá durante cerca de 3 anos. Como Portugal tem uma relação muito boa com Luxemburgo, o Luxemburgo tem muitos imigrantes portugueses, surgiu a oportunidade de fazer um projeto também em Luxemburgo, e foi quando eu passei 2 meses fazendo esse projeto e conheci muita gente legal também, muita gente que me mostrou um pouquinho mais também do mundo de Luxemburgo, e decidi pedir uma transferência para cá, e foi assim que eu cheguei onde estou. Então, basicamente, cheguei a trabalhar na PwC Portugal, onde na PwC do Porto ainda, que era um lugar onde os projetos eram mais voltados para a indústria. Trabalhei em projetos do setor automotivo, setor de cortiça, que é muito forte lá, onde eu comecei a ver, na verdade, na prática, o que eu tinha estudado até no nosso projeto de iniciação científica, que era relacionado a ativos biológicos na época. E quando eu vim para Luxemburgo, essas coisas mudaram um pouquinho, porque aqui é mais tudo relacionado a finanças, ao mercado financeiro, aos fundos de investimento, e é um país muito pequeno, mas que tem uma quantidade de pessoas de outras nacionalidades, e eu comecei a trabalhar muito mais no inglês, porque em Portugal eu falava muito português. Aqui eu comecei a trabalhar em projetos diferentes, de private equity, real estate. Tive um pouquinho mais de desafios, que foi trabalhar com diferentes tipos de cultura, mas também isso me agradou muito e eu sou fascinada por isso, por esse tipo de descoberta. Nos 2 últimos anos eu mudei um pouquinho da auditoria e fui começar a trabalhar mais com outros tipos de reports, que na verdade eram reportes de controle interno, tipo de certificação que chama ISAE 3402, que ela é um tipo de reporte que ajuda até os auditores ou os investidores a saberem como anda o cenário de controle interno da empresa, e outros projetos de consultoria também. E aqui eu separei aqui um slide que fala um pouquinho mais sobre o Luxemburgo, porque eu sei que é um país muito pequeno e às vezes as pessoas ficam pensando se é uma província da França, se é uma província da Alemanha. Na realidade, tem uma província da Bélgica, que é o Luxemburgo, que na verdade é bem perto do Luxemburgo, bem perto da fronteira, mas o Grão-Ducado do Luxemburgo é um país independente, com cerca de 700 mil habitantes, mas na verdade aqui trabalha muito mais de 700 mil pessoas, geralmente acho que gira em torno de mais de 1 milhão de empregados aqui, trabalhadores, então as pessoas vêm e vão
todos os dias tem pessoas cruzando a fronteira para a Alemanha, para a Bélgica e para a França, porque as pessoas vêm trabalhar aqui, mas moram em outro país. O país tem 3 fronteiras, com a Bélgica, com a Alemanha e com a França, né? 3 idiomas oficiais, que é o luxemburguês, francês e o alemão. É um polo econômico. Existe uma lenda ou até mesmo pode ser uma parte do passado do país, que dizem que é um paraíso fiscal, mas hoje em dia não é bem assim. Ele é muito forte em procedimentos anti-money laundering. Então, quer colocar o dinheiro aqui, tudo bem, mas vai ter que fazer um processo bem rigoroso de prevenção de lavagem de dinheiro. É o maior centro de fundos de investimentos da Europa atualmente. Tem várias sedes de órgãos da União Europeia, então o Banco de Investimento Europeu, o Parlamento Europeu e o Tribunal da Justiça da União Europeia também são localizados aqui. E uma curiosidade que as pessoas gostam de saber e que eu adoro também, porque eu uso muito, é que o transporte gratuito aqui em todo o país, inclusive ferroviário, até mesmo de estrada, ele é gratuito. Então a gente não paga nada para entrar no ônibus, ajuda muito a classe trabalhadora. E no começo desse ano eu saí da PwC Luxemburgo, que foi uma grande escola para mim, e sou muito grata a essa oportunidade de ter trabalhado lá. Mas eu comecei a trabalhar agora numa fintech barra banco, que é uma empresa que se chama Banking Circle. Ela, ela facilita pagamentos internacionais, é uma empresa que tem sido responsável por facilitar esse tipo de serviço financeiro também, conversão cambial, porque aqui, bom, o Pix no Brasil ele é muito bom e as pessoas estão começando a conhecer agora. Principalmente, acho que alguns países como a França estão começando a adotar em algumas pequenas coisas, tem alguns lugares que é possível pagar, e é muito instantâneo, né? Mas geralmente aqui ainda tem muito tipo de transferência que demora tempo para cair, então eles estão tentando fazer com que fique mais rápido. Funciona mais ou menos como a Wise, mas é para B2B, é business to business, então não dá para abrir uma conta nesse banco, é só mesmo uma conta ou uma conta virtual em que a gente fornece para nossos parceiros, para nossos clientes, em que eles conseguem fazer pagamentos em outros lugares do mundo. Atualmente nós temos várias filiais que estão nos Estados Unidos, em Londres, o banco é dinamarquês, então nós temos escritório lá, temos uma filial em Munique, em Singapura, estamos abrindo uma no Japão, temos na Polônia também. Futuro, espero que tenhamos no Brasil, mas vai ser um pouco difícil entrar no mercado brasileiro, eu acho, vamos ver. E o meu papel dentro dessa empresa é garantir que os processos estejam íntegros, porque é uma empresa que está crescendo bem rápido e é preciso estabelecer alguns processos para que as coisas começam a crescer organizadamente. Então, uma parte do que eu faço é ajudar nisso, né? Ajudar na parte de controle interno, implementar outros processos, a melhorar os que já existem e também ajudar, às vezes, na preparação da demonstração financeira, DF, mas no Financial Statement da conta estatutária e também do grupo, que não é só Banking Circle, nós somos parte de um outro grupo também maior que é sediado em Singapura. Mas com isso, né, com essa trajetória, sendo muito honesta com vocês, essa é a primeira vez que eu começo a olhar para trás e começo a ver o que eu aprendi, o que eu fiz até hoje, porque a vida foi me levando, eu fui indo para Portugal, fui trabalhando lá, fui morando numa cidade, morando em outra, depois vim para Luxemburgo, trabalhando na PwC e agora trabalhando na Banking Circle. É, não foi uma coisa assim que eu comecei a pensar e também não foi uma coisa que eu fiquei planejando a fazer e tudo mais. Mas olhando para trás, eu vejo que várias coisas aconteceram e eu tirei aqui para compartilhar com vocês alguns pontos principais assim
que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, que eu acho que também não é um lugar assim muito grande, mas é, olhando para trás eu consigo ter uma certa admiração. Então, a curiosidade, ela trai grandes mudanças, né? Mas elas requerem, às vezes, essas mudanças requerem uma certa paciência, resiliência, porque às vezes a gente vai mudar de uma cidade, às vezes a gente vai mudar de trabalho, às vezes a gente vai mudar de casa e a gente não se adapta logo de primeira, então a gente tem que ser muito paciente, resiliente, sabendo onde a gente está nesse momento para aproveitar a parte ruim, a parte boa e saber lidar com a situação. Eu vi também, né, nessa parte dessa jornada, principalmente chegando aqui em Luxemburgo, que os idiomas, eles abrem muitas portas. Então, se vocês têm a oportunidade de estudar inglês, francês, espanhol, estudem. No meu caso, eu sabia um pouco de inglês. A francês eu aprendi quando cheguei aqui, então agora já fazem um pouco mais de 3 anos, mas também não sabia quase nada. Falava um pouco de espanhol, aprendi muito mais quando eu estava no México. Hoje em dia eu dou uma misturada no francês. Quem sabe um dia eu ainda consiga falar luxemburguês. É um desafio, porque ele é meio parecido com o alemão, mas os idiomas eles realmente abrem muita porta para oferta de trabalho, né? É, Saber muito de técnica também, eu digo que é muito importante, porque a gente tem que ter esse estudo, né? A gente tem que fazer esse estudo, mas o diferencial quando você vai trabalhar e quando você vai participar de uma entrevista, participar de algum projeto, o importante é a sua atitude, que ela seja íntegra, que ela seja respeituosa com a pessoa, que você observe com quem você está conversando. É, Tanto em relação com cultura, como relação como o comportamento da pessoa, e que você consiga fazer um bom julgamento sobre isso, para depois você agir conforme ao que a outra pessoa, o que o cenário esteja te mostrando. Bem difícil dizer isso, mas bem difícil não, mas é incomum dizer isso, mas é que não existe problema também em recomeçar um outro curso de faculdade, recomeçar um outro trabalho, recomeçar a vida num outro país. Acho que isso não existe. Eu acho que cada vez que você se sinta confortável em alguma posição, é importante recomeçar, seja um hobby, seja um um outro curso de um outro idioma que você tenha curiosidade de saber, eu acho que é importante essas partes. Eu acho que não é nem dizer recomeçar, é começar alguma coisa de novo. E compartilhando aqui um pouco mais, assim, tipo, a importância da USP, né? Porque nós estamos nesse ambiente acadêmico também. é, Aproveitem muito, estudar na USP é uma oportunidade que muitas pessoas não têm. E é uma universidade que tem uma estrutura muito sólida, tem um histórico muito sólido, os professores são muito bons. É, Sempre que vocês puderem usá-los, usar o conhecimento deles, aproveitem, façam as perguntas. Às vezes na sala de aula, às vezes a gente não quer fazer pergunta também, eu também não gostava muito, mas vão procurar os projetos, se tiverem alguns projetos acontecendo, vão tentar fazer alguma coisa assim, ou em alguma entidade da faculdade, aproveitem os esportes, aproveitem tudo que vocês tiverem direito, façam, porque vocês vão conhecer outras pessoas, vão descobrir outras coisas que vocês gostam também, e vai ajudar muito. O que existe também, né, no currículo, fica muito bonito dizer que estudou na USP, mas eu acho que na vida profissional ela ensina muito mais também. Então, se vocês conseguirem fazer estágios logo de cara, ou se vocês tiverem que trabalhar também, aproveitem e, e aprendam também fora da sala de aula, que tem que ter assim, um pouco de balanço. A USP dá muitas oportunidades, eu não sei agora como estão as situações dos intercâmbios, mas isso era muito bom para começar algum networking fora do país também. Nem que você, não sei, abrir, conhecer gente, eu acho que é o mais importante. E só um recado que a graduação vai muito além do diploma, mas eu acho que isso os professores também devem falar muito para vocês já.
umas dicas para quem gostaria de internacionalizar, assim, não fazendo parte só dos intercâmbios, mas, de novo, falando dos idiomas, é muito importante, né? Quanto mais melhor. E, inclusive, eu peço desculpa para vocês, até pelo jeito que eu falo com vocês, pelo português, usando partilhar às vezes, igual estava falando, porque fica meio misturado agora com o jeito que os portugueses falavam, meio clássico, até esse português mais rebuscado dele, e eu posso misturar algumas outras palavras também, porque no meu ambiente de trabalho é, vou usar às vezes francês, vou usar às vezes inglês, vou usar às vezes português, então fica meio essa mistura, mas é muito bom, o cérebro cria conexões e pensa mais rápido, não sei explicar, mas é muito importante. De novo fazendo referências a experiências extracurriculares também, se tiverem oportunidade, façam. Foco em estudar as normas internacionais, tudo que seja, vejam também como que está fora, não só mesmo as normas que estão sendo adotadas, mas vejam é, estudos acadêmicos de como acontece a contabilidade de alguma coisa que vocês sejam interessados. Por exemplo, no caso do projeto de ativos biológicos, nós fomos ver isso é, em Portugal. Mas explorem isso, e o cenário que a USP deixa, né, aberto, deixa a porta aberta para esse tipo de pesquisa. Se for possível também, invistam em algumas certificações que são reconhecidas internacionalmente. Isso ajuda também. É, seja curioso, seja resiliente, seja paciente, né? Tudo que vocês estiverem planejando em mudar, sejam curiosos com esse tipo de mudança, mas também sejam resilientes e pacientes. Mais ou menos esse é o recado que eu tenho para dar para vocês. E eu gostaria de abrir para ver se vocês têm algumas perguntas, se vocês querem conversar sobre algum outro tópico que eu não falei aqui. Eu peço desculpas se falei muito rápido, ou se eu falei muito devagar, ou se eu me embolei um pouco, mas eu também não tenho muito costume de falar, principalmente com estudantes, assim, então é, deixo para vocês agora. Oi, Isadora. Tá me ouvindo? Sim, só precisei de beber uma água. Beleza, obrigado pela sua fala. A velocidade foi ótima, foi tranquilo. Alguém tem alguma pergunta para a Isadora? Fernando. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo certo, tô vindo certinho. Prazer, Isadora. Não sei se tá pegando na câmera ali, acho que não. Sou o Fernando. Eu gostaria de saber, quando a primeira sua viagem, você falou que foi para o México, você não foi para ficar, né? Se eu não me engano, e depois você acabou indo para Portugal para ir sim para ficar. Como foi esse diálogo com a sua família, os seus amigos e as pessoas que você acabou deixando no Brasil? E o que te motivou a ir para fora, voar, trilhar o seu caminho? E as coisas que você pensou para falar, não, acho que eu tenho que ficar no Brasil. Quais foram os pontos que você analisou? Obrigado. Hum, Nossa, muito, muito legal sua pergunta e me faz pensar em muitas coisas que passaram. A primeira experiência que eu tive do México, eu lembro de ter começado a fazer um estágio na faculdade de medicina e estava trabalhando na ESEC com os projetos, e eu falava para os meus pais que eu queria fazer, mas que não era muito uma coisa da nossa realidade. Meus pais também nunca tinham viajado. Então eu falei, bom, eu vou fazer, me inteirei do que era necessário para fazer e assinei o contrato, sem falar nada para eles, sem ter dinheiro para comprar passagem aérea. E então, isso era, sei lá, 7 meses antes da atividade. Eu estava fazendo o projeto, tinha acabado de começar também o estágio em junho, eu acho, e assinei o contrato para fazer o intercâmbio em até um ano, mas eu gostaria de fazer em janeiro, porque era época de férias na USP, enfim. E acabei por assinar o contrato, meus pais ficaram malucos, e aí todo o dinheiro eu falava, bom, agora eu assinei o contrato, o máximo que eu conseguia juntar eu juntei, e também dei sorte que eu tive um suporte lá, eu tive um lugar para ficar, tive alimentação,
E também no México, na época, o câmbio era bem diferente do que é hoje, era 1 para 5, então o real valia 5 pesos, então dava para ficar bem com minhas pequenas economias. Mas comunicar com os meus pais, eles falaram: bom, agora você assinou, agora você vai ter que se virar, porque a gente não vai ter como te ajudar. Então foi mais ou menos isso e deu certo. Depois para Portugal foi mais ou menos igual, mas aí eu consegui uma bolsa. O nosso projeto de iniciação científica deu certo de ter uma bolsa, e meus pais ficaram bem orgulhosos nessa parte sobre indo para Portugal. Depois eu voltei de novo, e aí eu acho que eles já estavam um pouco mais acostumados com essas loucuras e acabaram que aceitaram. Inicialmente eu não tinha nem sido aceita ainda pelo mestrado, mas eu já estava lá porque eu precisava mostrar que estava lá. E foi meio que uma surpresa para os meus pais também, mas eles aceitaram, eles viram que eu estava bem melhor lá e eu tô melhor aqui do que aí, pensando em voar, por exemplo, pensando no e se eu fosse. Então, nesse lado, eu consegui fazer, e se eu ficasse? Eu acho que dói menos e se eu tivesse ficado do que se eu fosse hoje, olhando para trás. Não sei se ficou bem claro assim, mas eles aceitaram direitinho. E eu acho que eles estão de Minas Gerais e moram em Ribeirão Preto. Então eles também saíram de casa, jovens. A distância é um pouco diferente, mas era muitos anos atrás. Então eles entendem também que às vezes a gente tem que sair do nosso lugar, que é chamado de casa, para ir construir uma casa num lugar diferente. Então, mais ou menos assim. Mas eu não aconselho, dependendo do tipo de pais, fazer esse tipo de surpresa, assim. Obrigado, Isadora. Mais perguntas? Decisões difíceis, né? É a vida. Oi, Isadora, tudo bom? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo e tô te vendo. Aham. Ah, tá bom. Eu me chamo Luana. É, Eu queria perguntar mais sobre sua ida para Portugal. Você falou que trabalhava na PwC aqui, foi para a PwC Portugal. Se essa ida foi através da PwC aqui do Brasil ou se você se inscreveu diretamente em Portugal, se foi algum processo interno de intercâmbio, de transferência, ou se você fez essa comunicação direto com a PwC Portugal para ir para Portugal. Eu nunca cheguei a trabalhar na PwC Portugal. Eu comecei a trabalhar como trainee na PwC direto lá. Peraí, desculpa. Eu nunca trabalhei na PwC Brasil. Eu entrei como trainee na PwC Portugal direto, quando estava no mestrado lá. Então, não, eles têm alguns projetos. Eu sei que conheci muita gente que estava fazendo esse intercâmbio de PwC Brasil, mas na PwC Luxemburgo já. Sei que existe esse tipo de projeto, mas geralmente é para pessoas que já estão em nível de senior manager, é, a diretor, porque é um requisito para eles virarem sócios. Mas na PwC Portugal era permitido esse tipo de intercâmbio de projeto a partir do nível de senior, ou então de associate mais experiente. Então, eu não sei te dizer em relação a essa transferência, assim, com mais detalhes da PwC Brasil para outros países, assim, direto. Complementando aí, mudando um pouco a pergunta, quando você foi se inscrever na PwC Portugal, eles tinham muitos pré-requisitos, por exemplo, você tinha feito faculdade no Brasil e estava fazendo a especialização em Portugal mesmo, né? Aí você precisava de outras línguas ou só o português já era suficiente? Lá só o português já era suficiente, mas eles é um plus, é um a mais se você falar inglês. Geralmente os portugueses eles falam muito bom inglês, porque tem alguns projetos, principalmente em Lisboa,
que são projetos mais internacionais, e isso abre muitas portas, porque se eles perguntarem, estamos precisando de alguém que fale inglês ou que fale espanhol, quem levantar a mão primeiro é bem visto, sabe? Então, é mais ou menos isso. E eles não fizeram diferença se eu tinha estudado no Brasil ou se eu tinha estudado em Portugal. A única coisa que me fez muita diferença era que o meu tipo de visto me permitia trabalhar. Mas quem tem nacionalidade europeia não precisa se preocupar com isso, né? Mas é importante estar com o documento que te permite trabalhar, porque geralmente as empresas elas não gostam muito de patrocinar esse tipo de documento. Pelo menos não logo de cara, assim. Mas tem algumas que patrocinam. Por exemplo, a PwC Luxemburgo patrocinou o meu, porque eu também não tinha visto para Luxemburgo, né? E então, nesse pedido de transferência, eu tive que negociar isso. Mais alguém? Oi, Isadora, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Professora Maísa falando. Foi um Ah, prazer muito professora, grande. eu reconheci sua voz, mas eu não tô vendo. Estou aqui no canto, acho que na câmera não está me pegando. Não. Mas foi um prazer muito grande ouvir aqui esse seu discurso sobre a sua trajetória, sobre a sua experiência. É bem interessante. E assim, eu fico feliz de saber que esse seu lado ativo, né, acabou gerando bons resultados aí na sua carreira. Aí eu queria que você comentasse com os alunos, eu não sei se você lembra disso, mas a FEA, a USP, ela oferece, né, alguns programas de intercâmbio com financiamento, em algumas ocasiões, e em várias situações esses programas são bastante concorridos, né? E isso faz com que algumas pessoas, alguns alunos se desestimulem a participar dessa concorrência por causa do trabalho, da burocracia, etc. Mas algumas vezes essa concorrência não existe, né? Embora você tenha feito um bom projeto na época, mas você pegou, me parece, uma virada de anos, prazos colaboraram muito com você, e aí, quando teve a avaliação dos resultados, você conseguiu êxito, né? Então, eu acho que essa experiência de tentar, né, mesmo sabendo que você pode ter concorrência, mas sempre tem a possibilidade, se você tiver mais concorrência ou menos concorrência, né? Então, se você se lembrar disso para você comentar. E você falou da necessidade de muita paciência, de muita resiliência, mas você não falou propriamente das dificuldades que você teve, né? E assim, teve alguns momentos difíceis, né? O momento do tombo, de ter que segurar a barra sozinha, mas de continuar e estar aí até agora. Às vezes isso também ajuda, né, a estimular as pessoas. Obrigada, professora. Muito obrigada pelas suas palavras. E é verdade. Vou começar respondendo e falando um pouco mais, como você pediu, das partes do projeto. Bom, a primeira vez que eu fiz iniciação científica, eu estava interessada na bolsa de estudos. Porque eu também estava precisando disso para poder continuar com a vida de tentar ser um pouco mais independente dos meus pais. Mas depois eu comecei a gostar um pouco mais e me inteirar, e o segundo projeto de iniciação científica que eu tive não foi com bolsa de estudos mais, mas eu gostei e quis dar continuidade. E, por outro lado, eu também sempre estava vendo os editais que abriam, editais de Bolsa Santander, editais de mérito acadêmico, editais de todos os tipos de intercâmbio que poderia ter. E um deles, que eu fiquei acompanhando, era sobre mérito com bolsa de iniciação científica. Não me lembro muito bem como era. E parecia que era bom demais para ser verdade, parecia que era feito direitinho para mim. Porque eu tinha um projeto de iniciação científica que estava acontecendo e eu tinha
sido aceita na Universidade de Coimbra para poder estudar lá, mas eu não tinha bolsa. Então, eu usei, ok, vou fazer o meu projeto de iniciação científica lá. Então, entrei em contato com uma professora lá, a professora aceitou me orientar enquanto estivesse lá. Então, eu tive que fazer uma outra proposta de projeto que foi revista pela professora Maísa, mais a professora da Universidade de Coimbra. E o tempo foi passando, aconteceu que eu acho que eu tinha até um prazo muito pequeno para submeter os projetos, mas como o projeto já estava bem feito, foi fácil adaptar e foi fácil apresentar essa proposta que depois foi aceita. E foi muito legal porque eu acho que não tinha muitas pessoas que estavam com essas coisas prontas. Então foi realmente quase como se fosse uma coincidência, mas que eu fiquei procurando também que essa coincidência acontecesse, eu fiquei procurando pelos editais. E isso foi muito bom, foi uma sensação muito boa de sorte, mas de um trabalho de um fruto de um trabalho que foi bem feito e que a gente teve a oportunidade de florescer. Bom, o projeto aconteceu, deu tudo certo, né, e no intercâmbio também deu tudo certo, mas nas outras partes, nos decorreres assim do tempo que comecei a fazer mestrado, comecei a trabalhar na PwC Portugal e depois até aqui, no primeiro ano foi bem difícil. Eu lembro que eu sentia muita saudade da minha família, até sempre eu tento vir aqui para o Brasil antes de começar a trabalhar na PwC Portugal. Eu não sabia quando eu ia ter férias, então eu fiquei desesperada e, fui, né, para o Brasil para ver meus pais também um pouquinho, meu irmão e o resto da minha família também. E essa que acho que é a maior dificuldade hoje em dia é realmente, tipo, estar longe deles. Mas a gente tenta manter muito contato, a gente se fala por FaceTime, a gente conta novidades, a gente tenta se ver. Esse ano meus pais conseguiram vir me visitar aqui também. E eu já tenho uma passagem marcada para ir vê-los novamente. Eu tenho sempre que ficar com isso, com esse link com eles, porque essa é a maior dificuldade para mim. Tem uma dificuldade que é uma barra cultural. Eu acho que viver em Luxemburgo, para mim, foi um pouco mais fácil do que viver em Portugal, mesmo sendo um país diferente, com uma cultura um pouco mais diferente. Aqui todo mundo, eu falei que tem mais de 1 milhão de pessoas que trabalham, né, e vão embora todos os dias, mas essa parte desses 700 mil habitantes, grande parte da população é estrangeira. Então, nós temos pessoas da China, Índia, temos muito brasileiros, temos muito portugueses, muitos franceses, muitos colombianos, venezuelanos, equatorianos, espanhóis, italianos. Então, tem muita nacionalidade. E isso ajuda, e todo mundo fica nesse sentimento de estar fora de casa. E acaba que nós formamos uma grande família aqui. Isso dá um conforto. Em Portugal, eu não sentia isso. Era eu a estrangeira e a única estrangeira do pessoal do grupo onde eu trabalhava, do grupo onde eu estava. E então essa era um pouco de dificuldade, assim, tipo, todo mundo tinha sua família para ir visitar no fim de semana e eu não tinha. Então essa foi também uma dificuldade. Mas um dia de cada vez e um dia lembrando por que que a gente está lá, por que que a gente fez essa loucura de sair. E não é questão de vergonha e voltar para trás, não, é questão de sentir que ainda dá para acontecer alguma coisa boa, que existem algumas coisas, alguns frutos a serem colhidos, a estar aprendendo alguma coisa. Se algum dia eu chegar e não tiver mais vontade nenhuma de estar morando em Luxemburgo, por algum outro motivo, não sei, eu vou voltar para o Brasil, vou começar e recomeçar minha vida de uma outra maneira também, se as dificuldades aqui forem maiores do que eu estou disposta a suportar. Mas, para quem é ligado com a família, eu acho que esse é o maior ponto também, e essa diferença cultural, mas que eu também gosto muito de, de ver, de estar em contato com. Mais alguma pergunta? Ou não sei, professora Maísa, se eu respondi direitinho? Ou se quer que eu faça mais sobre o projeto? Respondeu sim, Isadora.
Ela confirmou. Não tá certo. Então, eu anotei aqui, né? Alguns elementos importantes que você falou. Você falou das dificuldades que tem, não é? Falou bastante. Você falou sobre o idioma. O idioma exige o quê? Estudo, prática, preparação, né? Horas de estudo. A técnica, você falou também na sua fala, também exige preparação, exige estudo, né? E aí você falou um pouquinho sobre essa questão da atitude, né? Do respeito, do comportamento, que também abre portas, né, Isadora? Essa questão de ter atitude, de ter interesse, respeito, questão cultural, não é? Sim, é isso E, mesmo. e tem alguma mensagem, algum elemento dessa fórmula que você gostaria de destacar para os alunos? Eu acho que um dia de cada vez é muita informação, muita coisa. Se vocês tiverem vontade de estudar fora, de trabalharem fora, vai, estejam focados, mas uma coisa de cada vez. Enquanto vocês estiverem sendo alunos da USP, usem a USP. Muito, muito. Usem tudo que tiver direito. Se estiverem trabalhando, porque eu sei que também tem uma realidade para os muitos alunos, eu, inclusive, fiz os estágios o tempo todo da faculdade e via muitas vezes que não tinha mais tempo para fazer quase nada. Então, eu ia para o estágio, ia para a faculdade direto. Às vezes conseguia sair mais cedo do estágio para o treino de natação. Eu inventei uma época de fazer alemão, concurso do centro acadêmico, mas entre todas as outras coisas que eu tinha escolhido fazer, eu tive que desistir, porque não ia dar tempo mais com os estágios também, e depois iniciação científica. Mas tudo que for oferecido, aproveita, porque a gente nunca sabe quando vai precisar. E mesmo que as coisas precisem de tempo para serem bem feitas, por exemplo, os estudos, o curso ou a equipe de esporte do time que vocês estiverem se juntando, ou o projeto que vocês estiverem fazendo, vão fazendo. Às vezes a perfeição é uma coisa muito desejada em todos os tipos de projetos. Mas mesmo que a gente deseje, mesmo que a gente passe muito tempo fazendo, não vai ficar tão perfeito. Ou se ficar, vai ficar perfeito assim para uma pessoa que está de fora, mas às vezes para você não vai ficar. E tudo certo. Por exemplo, os slides que eu tinha preparado agora, para mim não estava perfeito. Mas os professores disseram que ficaram bom, que ficou bom, então tá tudo certo. Mas é um exemplo assim muito bobo, mas é, só para dizer que muitas das vezes a gente passa muito focado em dizer, olha, não vou fazer isso porque depois eu não vou conseguir fazer bem feito. Depois você vê, sabe? Tenta, vai fazendo, vai se mantendo ocupado com a USP. Eu acho que o mais importante para vocês hoje em dia, em que vocês estão na vida de estudante, tentem aproveitar o máximo que ela oferece. E se tiverem interesse em fazer intercâmbio, fiquem vendo, dando refresh na página dos editais, porque uma hora vai aparecer, se não vai aparecer, tem outras soluções, por exemplo, a ESEC, que foi a primeira oportunidade assim para mim também. E eu acho que, não sei mais, professor, acho que a maior dica também é eles usarem a USP, de novo, usar e aproveitem dessa universidade. E assim, olhando para trás, falando sobre a USP, falando para usar, eu me vejo repetindo o que meu pai falava para mim quando eu estava sendo estudante. Ele falava: você tem que aproveitar, absorve tudo que tiver, porque é uma grande oportunidade estar numa escola que é pública, que você não paga, pelo o volume de conhecimento, o volume de oportunidades que tem é enorme. Então, tem que ser muito bem aproveitado. Não joguem essa chance fora de estarem aí. Isso aí. Obrigado, Isadora. Mais alguma pergunta para a Isadora? Não? Professora? Então, só lembrando, né, que o que a Isadora falou, a USP é uma universidade pública, né, que geralmente ela aparece no ranking das melhores universidades.
E realmente, né, ela é gratuita, né? Então, em comparação a outros, né, países, outras universidades de qualidade também, esse é um aspecto que a gente realmente tem que ressaltar, explorar, não é? E valorizar a nossa universidade, né? Então eu gostaria de agradecer pela participação, pela presença da Isadora. Agora meia-noite, né, Isadora? Já está um pouquinho Meia-noite, tarde. mas eu tô meio agitada agora. Eu não sei se vou conseguir dormir tão cedo. Vai sim. Ai, ai. Eu gostaria de agradecer pela sua presença, pela sua participação. A gente tem aqui um certificado digital, depois a gente vai encaminhar para você. E aí, quem está acompanhando pelo YouTube também, não esquecer de colocar no chat o nome e o e-mail, não é? Para que a gente possa enviar o certificado também. Tá bom? Uma salva de palmas para a Isadora. Agradeço mais uma vez, Isadora. Agradeço mais uma vez. Tenha uma boa noite para você e uma excelente semana por aí. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. E eu esqueci de colocar aqui o último slide, era o slide do meu contato. Ah, sim. Eu vou colocar. Não sei como que você quer fazer. Eu acho que eu vou compartilhar aqui, as pessoas tiram fotos e compartilham se alguém quiser, a Pode última compartilhar a vez, tela. Isso. mais uma vez. E aí vocês. Eu vou dar aqui, sei lá, uns 10 segundos. Ui! Isso aí. E aí vocês entrem em contato comigo por e-mail. Eu sei que tá meio ruim aqui o LinkedIn, o código do LinkedIn também. Isso, perfeito. Tá bem claro aqui. Então tá certo. Uma boa noite para vocês também e uma boa o restinho de semana também. Obrigado, Isadora. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.